pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Mais uma vez com a nossa entrevistada, já com o crachá do Papo Net aqui, Malu Sevieri, CEO da M Brasil, representante da Drupa, da ProWine, que a gente também fez uma entrevista com ela sobre a ProWine, que aconteceu há poucas semanas. E ela, como não poderia, para surpresa de 0 pessoas, como dizer, foi indicada como finalista do Prêmio Caio. Então, eu chamei ela aqui para a gente conversar um pouco sobre essa indicação desse prêmio, que é o considerado o Oscar do trade de eventos aqui no Brasil. Exatamente ela que praticamente nasceu dentro de eventos. Né? Ela é de eu diria já uma dinastia de promotores de eventos. Não apenas de trade de eventos, mas de realizadores de eventos. Então, está com a gente aqui hoje Malu Sevieri, com um novo visual, para falar sobre a sua indicação. Malu, é um prazer e parabéns pela indicação, parabéns, merecidíssima. Você falou que eu estou de novo visual, né? A gente estava batendo papo aqui antes de gravar, porque a gente vai ficando mais velha, tem que tentar mostrar que é mais jovem. Então, a franjinha é para isso. Paulo, obrigada pelo convite. Eu acho assim, é muito legal a indicação, porque a indicação do Grand Prix é reconhecimento dos colegas, né? Eles têm uma banca que acabam julgando pessoas de várias categorias. Na categoria de evento que eu estou concorrendo, eles vão citando nomes, e aí tem toda uma política que o Sérgio faz, que as pessoas citam nomes, e aí tem uma pré-votação com pessoas do setor, e depois abre para votação ao público. E aí, óbvio, tem 3 finalistas, os meus finalistas são pessoas muito capazes, de alto gabarito, assim, eu fiquei olhando e falei, caraca, e tem uma pessoa, por exemplo, com o Eduardo, que ele era um pouquinho mais velho do que eu, já está no setor a vida inteira, que nem eu, e aí eu falei, meu Deus do céu, são pessoas bem de peso, e aí tá concorrendo. Eu brinco que eu sou uma pessoa competitiva, então é óbvio que eu quero ganhar, né? Mas, de qualquer forma, todo o setor está muito bem representado nesse painel que foi formado. Agora, o legal é isso, é saber que a gente foi indicado, não é? Tem várias categorias do Prêmio Caio que a pessoa escreve um projeto e se inscreve. Nesse caso do Grand Prix, não, a gente não se inscreve, é a indicação do setor. E aí eu fiquei muito feliz por isso, porque aí você vê que é um reconhecimento dos colegas. Muito bom. E me diga uma coisa, nesse ano tão de tantas incertezas, de tantos desafios, de tanta superação, né? Um ano de muita resiliência, né? Que se falou muito em resiliência. E você está concorrendo aí com outros grandes personalidades, destaques aí do setor. Como você vê essa indicação nesse momento? Né? Eu não sei se a indicação veio, porque durante a pandemia toda eu fui aquela chata que falava, a gente vai voltar a fazer evento, vai liberar. Eu era a pessoa mais positiva da pandemia, né? Enquanto as pessoas falavam, não, vai demorar 1 ano, não sei o que, eu falava, não, vai liberar agora. Errei todas as vezes, porque eu achava que ia liberar sempre, daqui a 90 dias libera. E demorou um pouco mais, né? Mas eu acho que é um pouco do que você falou, é resiliência, eu estava ali, eu brinco que eu estava em todas as lives, em todos os grupos de discussão, então eu acho que isso faz um pouco da diferença na hora que as pessoas lembram que tem que indicar alguém. Quem que a gente vai indicar? Então eu não sei se é porque gostam de mim ou se eles pensaram assim, vamos indicar aquela pentelha que a pandemia toda ficou aqui pentelhando a gente para voltar logo e para fazer alguma coisa. Mas realmente é o que você falou, é resiliência, né? Enquanto muita gente ainda preferiu do setor de eventos voltar a organizar em 2022, a gente já organizou em 2021. Em 2020, a gente fez 2 eventos, um em outubro, um em setembro, muito menores, mas a gente fez, a gente realizou, a gente em nenhum momento falou, não, vamos deixar para frente. Então, eu acho que isso acaba refletindo na indicação nessa categoria de eventos. Inclusive, os seus eventos foram exemplos e referências para a questão dos protocolos, né? Mesmo em 2020 já foi tão complicado, em 2021, vocês sempre se destacaram muito como referência dos protocolos, até porque um dos seus eventos, que é o ProWine, ele exige um protocolo ainda maior do que simplesmente o de eventos em si, mas também de degustação, de pedido de alimentos, né? Fala um pouco sobre essa questão, sobre esse desafio ainda maior que esse evento em especial representou para você nesses anos.
Eu acho que as coisas, né, acontecem de uma forma de vez em quando. Óbvio, tem mérito e tem a gente que não desiste, mas também eu tenho um pouco de sorte. Ao mesmo tempo que a gente tinha o desafio de colocar a Provine em pé num ambiente, né, que não era muito propício para ela, porque é o que você falou, é uma feira com degustação. É muito mais fácil você fazer um evento onde as pessoas entram e ficam de máscara e saem, do que uma feira onde as pessoas têm que degustar. E então era um desafio maior, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma feira médica, que é a Medical Fair. Então eu brinco que eu estava muito bem amparada. Eu tinha todos os diretores de hospital para consultar, para montar um protocolo, a indústria médica para ajudar. Então a gente foi misturando um pouquinho. Eu lembro que na Provine que a gente realizou em 2021, os nossos sachês individuais de álcool em gel vinham de um expositor da Medical. Vamos falar de máscara, vamos falar o que realmente tem eficácia ou não, porque a primeira vez que a gente começou a falar, vamos fazer a Provine, vamos colocar aquele túnel de desinfecção. Não adianta nada aquilo e a pessoa ainda sai molhada na outra ponta. Então a gente teve muita gente que estava disposta a ajudar a montar o protocolo rígido que foi montado e que tinha tecnologia para isso, né, Paulo? Porque nem sempre é a questão do quero fazer, é quem vai fornecer. Então, a gente tinha um cliente que tinha a câmera mais moderna do mercado de aferição de temperatura à distância, para volume de pessoas passando. Então, ele conseguia aferir até 1.000 pessoas andando a cada 60 minutos, sem ter que parar. Então, a gente conseguiu juntar tecnologia, expertise de quem era da área da saúde, para implementar esse padrão rígido da Provine, o que foi muito legal, porque foi uma feira muito segura. A Provine de 2021, a gente não teve caso nenhum de Covid. Foi assim, o pico do Covid. Já na Provine desse ano, a gente já sabe que a gente ficou gripada depois, porque também as pessoas baixaram muito a guarda, né? Então, foi interessante isso. E é, de novo, né, tecnologia que se aplica. A gente faz, por exemplo, lavagem dos copos a 90 graus em máquina industrial, o que também ajuda, porque você mata todos os tipos de vírus, né, não só a questão do Covid. Óbvio que em 2021, a gente tinha mais gente andando no pavilhão falando, degusta, põe a máscara. Já em 2022, já estava completamente liberado, já não existia a obrigatoriedade do uso da máscara, mas a gente percebeu que as pessoas também mudaram o comportamento. Por mais que afrouxou, existe sim, né, uma preocupação e tem um comportamento diferente. Foi excelente, mas eu acho que é isso. Foi um pouco de sorte de ter, de um lado, um problema que era uma feira com degustação, mas do outro lado, pessoas da área da saúde que estavam muito próximas da gente, que nos ajudaram a montar esse protocolo. Essa questão da tecnologia que você citou e dos protocolos que são fundamentais, chama a minha atenção um ponto muito positivo, que é uma característica específica do setor de eventos, que são geralmente eventos pequenos, de 3, 4 dias, não muitos dias. A montagem rápida, o acontecimento, o evento em si é curto e depois vem a desmontagem e tem que ter um protocolo durante todo esse tempo. E essas tecnologias precisam se viabilizar economicamente para esse investimento tão pontual que é um evento. Você acredita que o setor de eventos tenha ajudado tenha tido uma relevância, uma grande relevância na evolução dos protocolos de segurança durante a pandemia? Porque a impressão que ficou para mim é que houve uma enorme evolução impulsionada por todo esse esforço que o trade de eventos fez. Essa é a impressão que eu tenho, até porque muitas das entrevistas que nós tivemos aqui com o pessoal de eventos, com o pessoal do setor gráfico, inclusive de outros setores com quem eu tenho falado, as pessoas sempre falam isso, que os lugares mais seguros pareciam ser sempre os eventos, né, que eram os mais controlados. Podia falar um pouco sobre essa questão, dessa criatividade tecnológica que o trade de eventos trouxe para o fórum? Eu acho assim, é muito ainda nessa volta do Covid, né? De você. Agora a gente está tendo alta de casos de novo no mundo inteiro. Óbvio, com menos rígido, porque você já tem pessoas vacinadas, então você não tem complicações. Mas eu acho que a questão não é só o Covid, é tudo que você pode pegar. Eu brinco, eu continuo usando máscara em avião e eu me sinto mais segura, mais confortável. Então eu acho que algumas coisas vão mudar, sim. Eu acredito que, por exemplo, nenhuma instituição de saúde deveria tirar o uso obrigatório
da máscara, porque quando a gente vai no hospital, existem 1 milhão de vírus que estão ali, né? Não é o Covid em si. Acredito que deveria, quando você está falando de um evento e as pessoas que estão servindo comida, quando a gente fala, né, em pratos que estão abertos, usar máscara, é uma questão de higiene. E isso é impulsionado e forçado por causa do setor de eventos, com certeza. Eu acho que não só o setor de eventos, setores onde você tem uma grande concentração de pessoas. Eu incluiria também o varejo nesse caso, né? Quando a gente fala do shopping, praça de alimentação, tem uma coisa que é mais estranha do que você deve ter ali vírus numa praça de alimentação rodando o tempo inteiro num shopping center. Você está falando, a gente fala de por exemplo, no Expo Center Norte, a gente compara os números, né? O shopping recebe em um mês o que o pavilhão recebe no ano inteiro de pessoas. Então, eu acredito que esses protocolos, alguns vão ficar. Acho que as pessoas aprenderam muito sobre a questão da higienização das mãos, o uso do álcool em gel, e isso faz a diferença. De tempo em tempo a gente vai ter que relembrar essas pessoas, porque as pessoas vão esquecendo no meio do caminho, né? Vão se acostumando, e acho que faz diferença. Eu vejo muito, por exemplo, na Europa ainda, coisas que eu não consigo explicar muito bem, mas não existe a obrigatoriedade de usar máscara em eventos, mas existe nos meios de transporte, e isso vai permanecer. Então, quando você entra no metrô, quando você entra no trem, você tem que usar a máscara. E aí você entende, né? Num evento você está num lugar livre que você pode andar. Agora no metrô, todo mundo grudadinho, um cheirando o pescoço do outro. Faz bem usar máscara. Então, eu acredito que a gente conseguiu sim ser um grupo que impulsionou esse uso dos equipamentos e acho que alguns vão permanecer para sempre. Aí cabe muito da pessoa se quer usar ou não. Isso aí me chama a atenção, porque o que você falou me chama a atenção pelo seguinte: eu nunca, nesses 40 anos trabalhando profissionalmente, eu acompanhei lá no comecinho o surgimento dos restaurantes de comida a quilo, né, do self-service, né? E eu sempre me incomodei com o self-service, sempre me incomodei. Aquele negócio, aquelas bandejas, todo mundo passando, pegando sua própria comida, eu sempre achei aquilo ali de uma temeridade enorme, sabe? Eu sempre achei isso, e as pessoas achavam natural, né? Depois ainda veio, depois de alguns anos, talvez uns 10, 20 anos, começou a colocar uma placa de acrílico protegendo, porque as pessoas estão conversando ali em cima da comida, né? E passando aquela fila de pessoas e conversando em cima da comida, aí colocaram uma coisa. Eu sempre achei isso higienicamente bem questionável, né? E as pessoas achavam normal, né? E agora, com a pandemia, a gente começou a prestar atenção nessas coisas, né? Eu me lembro que na primeira entrevista que nós fizemos aqui durante a pandemia, você falou assim: nunca mais vamos ter aquele balde de amendoim nos eventos, né? Porque e a gente não se tocava que aquilo era um ponto de insegurança, né? De insegurança sanitária, né? A gente não tinha essa noção. Eu acho que essa pandemia trouxe muita consciência sanitária para todos nós, né? E muito do que a gente aprendeu aí deve ficar, com certeza. A gente sempre achou estranho, né? Os japoneses, os orientais, sempre usando máscara na rua, né? Né? Ele estava gripado, ele saía de máscara na rua, até para proteger os outros, nem tanto assim mesmo, mas para proteger os outros. Né? E a gente sempre achou isso diferente, fora do ponto, né? Fora da normalidade. E agora a gente está reconhecendo isso. Mas eu acho que o trade de eventos foi talvez o setor que mais se esforçou para estabelecer protocolos de segurança, com certeza. Eu acho também. Malu, mas, a gente poderia ficar conversando aqui um tempão ainda, mas não temos esse tempo todo. E eu gostaria de deixar o espaço para você falar sobre a sua indicação como finalista, parabenizá-la novamente e já deixar o convite para você voltar aqui logo aqui, né? Vamos voltar no começo do ano para a gente falar, né, do calendário do ano que vem. Sim, Eu falei que 2022 ia ser um ano complicado de calendário porque juntou tudo. 2023 eu ainda acho que vai ser complicado e acho que a normalidade deve voltar em 24, porque a gente acabou tendo, né, muitos gaps, por exemplo, Interpack, que volta o ano que vem em maio, lá na Alemanha. Para o nosso setor, quando a gente fala de Drupa, a gente sabe que na parte de impressão, mais da metade do setor trabalha para o setor de embalagem, e a Interpack volta em maio do ano que vem e pulou um ciclo. Então foram 6 anos sem Interpack,
E aí a gente vê isso, o ano que vem vai ser aquele ano de novo que todo mundo vai correr, porque não dá para ficar tanto tempo sem ver nova tecnologia. E agora, mais do que nunca, a gente está precisando achar soluções. Problema energético, problema de matéria-prima, problema em custo, todo mundo tem e não vai melhorar. Mas, para falar do Prêmio Caio, a premiação é no dia 15 de dezembro. No dia 7 de dezembro, à meia-noite, encerram as votações. Então, vou fazer meu jabá, né? Passou, eu brinco que passaram as eleições, mas eu tô ainda aqui pedindo voto. Vou pedir para quem puder, tiver 5 minutinhos, entrar ali, prêmiocaio.com.br para votar. Minha categoria é de eventos ali do Grand Prix. E assim, votem em mim, porque aí o Paulo continua me convidando para vir aqui bater papo com vocês. Com certeza, já está feito o convite. Malu, foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui. Pessoal, essa foi Malu Silvieri, CEO da M Brasil, representante da Drupa, realizadora da ProWine, da Medical, e uma cidadã do mundo. É difícil pegar ela aqui em São Paulo. Geralmente, quando eu falo com ela, ela está em algum outro lugar, em algum outro fuso horário aí, que não daqui. E se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu dislike, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, compartilhem nas suas redes sociais se acharam relevante esse conteúdo, considerem se inscrever no nosso canal se ainda não fizeram, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos e nos vemos nos próximos bate-papos aqui no Papo Net. Muito obrigado e até a próxima.